Lição 132, do livro de exercícios de um curso em milagres. Libero o mundo de tudo aquilo que eu pensava que ele fosse. Vamos lá, vamos continuar entendendo o que é o mundo. Essa lição é incrível, então prestem atenção hoje. Eu vou ler bastante porque essa lição é muito completa. Leiam ela ou ouçam ela inteira, lida na íntegra na playlist do audiobook, né, das lições, porque, gente, essa lição é muito importante, tem muita chave nisso. Vamos lá. O que mantém o mundo acorrentado, senão as tuas crenças? Lembra, a gente já aprendeu que esse mundo aí fora é uma criação da nossa mente com aspectos do ego, dessa personalidade egóica que criamos quando resolvemos achar que era possível criar sem estar uno a Deus. Ah, não quero mais criar com... Vou falar aqui de uma forma simples, tá? Não quero mais criar com a energia do meu pai, eu quero criar sozinha, então eu vou criar esse mundo aqui. Ah, eu quero me separar do meu pai, quero fazer por mim mesmo. E aí todos nós criamos esse mundo de ilusão. Lembrando, só existe uma mente, apesar de parecermos separados. Vamos lá. E o que pode salvar o mundo, exceto o teu ser? O que pode arrumar a bagunça, senão quem fez ir lá e arrumar? Né? O que pode salvar esse mundo bagunçado, senão nós mesmos, com as nossas mentes? A crença é de fato poderosa. Os pensamentos que mantêm são poderosos e as ilusões são tão fortes em seus efeitos quanto a verdade. Um louco pensa que o mundo que vê é real e não duvida disso. Ele não pode ser influenciado pelo questionamento dos efeitos de seus pensamentos. Um louco não quer olhar para a verdade, quer continuar achando que o mundo é isso aí e ok. Não, eu com meu pensamento vou criar algum tipo de realidade? Não, isso não pode existir. E aí continua na ilusão. A esperança da liberdade só lhe vem quando finalmente a fonte de seus pensamentos é posta em questão. Peraí, deixa eu fazer um teste. Já que esse povo doido aí fala que a gente cria com o nosso pensamento, então deixa eu fazer um teste. Deixa eu mudar meu pensamento pelo menos no dia de hoje. E aí a gente nos coloca à prova, porque a gente vai colher resultados dessa pequena transformação. Então a gente começa a questionar, peraí, realmente eu crio a minha realidade com o meu pensamento, então será que é verdade mesmo isso que o livro está ensinando? Que esse mundo aqui é consequência dos nossos pensamentos em ilusão? No entanto, a salvação pode ser conseguida com facilidade, pois qualquer um é livre para mudar a sua mente e com ela mudar todos os pensamentos. Por isso, a nossa intenção é sempre a nossa salvação. Ela é sempre a ferramenta que vai nos levar à nossa salvação, porque a nossa intenção de unificar é o que vai nos liberar desse sistema ilusório de crenças e pontos de vista que temos em relação à realidade. A gente muda essas crenças, a gente muda a nossa realidade. Agora, a fonte do pensamento foi deslocada, pois mudar a tua mente significa que mudaste a fonte de todas as ideias que pensas ou jamais pensastes ou ainda pensará. A gente deixa de pensar com o ego, a gente quer mudar. A gente passa a pensar, a tentar ser, a tentar vibrar como a nossa centelha divina. Liberta o passado daquilo que pensavas anteriormente. Liberta o futuro de todos os antigos pensamentos de busca do que não queres achar. Ou seja, o que é libertar o passado, Fernanda? O que é libertar o futuro? É perdoar. É ir lá em pontos, como eu sempre falo, em pontos que nos trouxeram dor, que nos trouxeram um padrão de crença e mudar o nosso ponto de vista em relação àquela cena. Ah, eu vi uma briga do meu pai e da minha mãe, aí eu acho que relacionamentos são difíceis e nos causam dor, nos causam sofrimento. Não, essa não é a experiência que eu quero ter. É o ponto de vista que eu comprei quando eu olhei para aquela situação. Vou lá, vou olhar de novo, projeto para fora, olho de novo para aquela situação e vejo que foi uma discussão boba, sem sentido, que tá tudo bem. Eles nem se separaram e tá tudo certo, eu não vou comprar essa crença negativa para mim. Isso eu tô dando um exemplo besta que me veio na cabeça agora, mas existem
exemplos muito mais fortes que vocês podem usar e claro que vai vir cada um, vai sentir o seu. Mas o que eu quero dizer aqui é que esses pontos de vista que a gente cria, se a gente não libertar, se a gente não ressignificar, a gente está pegando esse pacote de passado e jogando no futuro. Sempre. A gente não vive o presente, porque a gente pega os traumas e os medos que a gente passou no passado e joga para o futuro. O presente não existe, entende? Fica sempre nesse, joga o passado para o futuro, joga o passado para o futuro, e aí vive o que seria o presente, é um futuro projetado com as dores do passado. A gente fica sempre nesse constante padrão e não muda. Então, quando a gente reconhece que a gente tem que mudar a nossa mente para criar diferente, a gente para de trazer o passado, a gente vai lá ressignificar esse passado, com perdão, com entendendo, com compreensão de tudo e principalmente se perdoando e entendendo quem nós somos. A nossa grande salvação é nisso, é entender quem nós somos de verdade. Agora, o único tempo que resta é o presente. É aqui no presente que o mundo é posto em liberdade, pois quando deixas que o passado se dissipe e liberas o futuro de todos os teus antigos medos, achas um modo de escapar e o dás ao mundo. Escravizaste o mundo com todos os teus medos, as tuas dúvidas e misérias, a tua dor e as tuas lágrimas e todos os teus pesares pressionam e mantêm o mundo prisioneiro de tuas crenças. A morte o ataca de todos os lados, porque mantens amargos pensamentos de morte dentro da tua mente. A gente só cria com todo esse pacote negativo, não tem o que sair de coisa boa se a gente não mudar a nossa mente. O mundo em si não é nada, a tua mente tem que dar significado a ele. É só mudar a tua mente quanto ao que queres ver e todo o mundo tem que mudar em consequência. Não existe um mundo fixo. Não existe isso. A nossa vivência, ela está em constante movimento. A energia, a gente já sabe, a física prova isso, a energia ela está sempre em constante movimento. O mundo, a massa, o que é? É energia em movimento. Então o mundo, ele está em constante mudança. Então se a gente mudar o nosso pensamento, a gente vai mudar a realidade manifesta do mundo. E aí quando a gente escolhe essa mudança dentro da gente, a gente vê essa mudança acontecendo fora. Então não existe um mundo fixo que não dá para mudar, que eu preciso morrer milhões de vezes para ficar pagando karmas intermináveis. Gente, isso não existe. Isso é um dogma, isso é coisa imputada na nossa mente, porque tem seres que não querem mudar isso aqui, porque se beneficiam da energia do medo. Só que a gente não quer mais fazer parte disso, a gente quer sair disso, a gente sabe que a gente pode sair disso. Esse tema central é declarado com frequência no livro-texto e tem que ser mantido em mente se quiseres compreender a lição para o dia de hoje. Eu vou repetir isso aqui porque eu acho que eu não lembro se eu li. Eu vou repetir. É só mudar a tua mente quanto ao que queres ver e todo mundo tem que mudar em consequência. Ideias não deixam a sua fonte. Essa parte aqui que eu pulei. Ideias não deixam a sua fonte. Nós não deixamos a nossa fonte. A gente criou um mundo de ilusão, mas não deixamos a nossa fonte, porque somos uma ideia do nosso Criador. Vocês já pensaram sobre isso? O mundo que a gente vê é consequência do nosso pensamento, certo? Então, é uma ideia nossa. Quando a gente muda as nossas ideias, quando a gente muda o que a gente pensa, o que a gente vibra, a gente muda essa projeção da nossa ideia. Nós somos uma ideia do Criador de tudo que existe, pessoal. Nós somos suas consequências, suas extensões. Então, para que eu vou desviar minha mente da minha fonte e continuar criando por um ego que só cria besteira? Por que eu vou ficar presa nisso? E tá tudo bem, eu vivi essa experiência. Eu tenho que me perdoar, eu tenho que me livrar da culpa para voltar para o meu Criador central. E aí começar a criar o certo. Seja onde for que eu estiver manifestada, eu vou criar a forma certa. Existem milhões de eus nossos vivenciando vidas e experiências ao mesmo tempo. A nossa mudança afeta tudo, porque a gente vem de uma centelha, a gente vem de uma fonte. Então a gente consegue mudar. A mudança que a gente faz, mudando o nosso pensamento aqui e agora, nesse presente que a gente está manifestado, a gente não faz ideia do que a gente movimenta, pessoal.
Não é o orgulho que te diz que fizeste o mundo que vês e que ele muda à medida que mudas a tua mente. A gente acha que é prepotência nossa pensar isso, né? Mas é o orgulho que argumenta que vieste ao mundo que é bastante separado de ti mesmo, impermeável àquilo que pensas e bem à parte do que possas pensar que ele seja. Não há nenhum mundo. Esse é o pensamento central que o curso tenta ensinar. Nem todos estão prontos para aceitá-lo e cada um tem que ir tão longe quanto possa se permitir ser conduzido ao longo da estrada para a verdade. Ele voltará e irá ainda mais adiante, ou talvez recue por um momento para retornar outra vez. Então essa ideia de mundo fixo não existe. Toda a nossa experiência física é mutável conforme a gente vai mudando a nossa mente. A ideia de hoje é verdadeira porque o mundo não existe. E se de fato o mundo for a tua própria imaginação, então pode soltá-lo de todas as coisas que jamais pensaste que ele fosse, apenas mudando todos os pensamentos que lhe deram essas aparências. Então é fruto de uma ideia minha, então eu vou mudar essa ideia. Eu vou mudar o que eu estou cultivando aqui dentro para eu mudar o que eu vou vivenciar aqui fora. Os doentes são curados quando abandonados todos os pensamentos de doença e os mortos ressuscitam quando deixas os pensamentos de vida substituírem todos os pensamentos de morte que jamais tiveste. A gente em conjunto, né? Mudando tudo isso. Enquanto isso, a gente está achando que a gente está fazendo só para a nossa experiência em particular. Mas não, somos todos uma só mente. A nossa mudança interna afeta a todo o nosso coletivo. E quanto mais irmãos juntos nessa mudança, mais a gente vai dissipando a ilusão desse mundo. Então as doenças deixam de existir, as tragédias param de acontecer, os medos somem, a gente vai ficando cada vez mais forte e uno. Então olha a importância do nosso movimento interno. Tu és como Deus te criou. Não há lugar algum onde possas sofrer, nem tempo algum que possas trazer qualquer mudança ao teu estado eterno. Somos eternos, a morte não existe. O que é a lição para o dia de hoje, senão um outro modo de dizer que conhecer o teu ser é a salvação do mundo? Nos reconhecer como fomos criados é a salvação do mundo. Porque eu sou uma centelha. Eu não sou uma pecadora, eu não preciso passar por experiências negativas. Eu sou amor, eu sei amar, eu posso ser amada. Então, que mais isso? O que mais pode ser isso a não ser a nossa salvação, a salvação do mundo? Porque somos todos uma só mente. Então, a gente fazendo o nosso trabalho interno, a gente está mudando sim. A gente vai para uma outra frequência, a gente começa a viver uma outra realidade. E a gente fortalece essa frequência em nós. A gente fortalece todo um movimento energético que vai fazer subir a energia desse planeta, desse mundo. Libertar o mundo de todo tipo de dor é apenas mudar a tua mente sobre ti mesmo. Olha, eu sempre falo, gente, olha a importância do nosso trabalho interno, da gente ressignificar as nossas crenças a respeito da realidade. No entanto, se és tal como Deus te criou, não podes pensar a parte dele nem fazer o que não compartilha de sua intemporabilidade e do seu amor. Estas coisas são inerentes ao mundo que vês? Esse mundo cria como ele? Se não o fizer, não é real e não pode ser em absoluto. Se tu és real, o mundo que vês é falso, pois o mundo não é como a criação de Deus em todos os teus aspectos. Ou seja, se nós somos uma realidade de Deus, né? Uma parte, uma extensão de Deus, esse mundo que a gente está criando não pode ser real, porque só existe o que é criado por Deus, que é criado em Deus. Logo, Deus jamais criaria esse mundo de ilusão. Então, ele não deixa de ser uma ilusão que a gente achou que criou, mas que a gente já viu que é uma ilusão, a gente já viu que é um pensamento errado e a gente já viu que a gente não quer mais isso, a gente não quer mais ser assim, a gente não quer mais essa personalidade ego que a gente criou, a gente quer ser a nossa realidade manifestada tal qual a nossa centelha criou para ser. Libera o mundo. As tuas criações reais esperam por essa liberação para te dar a paternidade não de ilusões, mas como Deus na verdade. Deus compartilha sua paternidade contigo, que és o seu filho, pois ele não faz distinções entre o que é ele mesmo e o que ainda é ele. Ou seja, a gente vai passar a criar com Deus, mantendo a nossa individualidade, mantendo nossas experiências individuais, mas criando com ele.
Então aí sim a gente recebe a paternidade real de projetos, de manifestações, de vida ligada ao universo, ligada à fonte criadora universal. É isso que a gente foi criado para manifestar. São essas realidades. Sabe essa ideia de céu que a gente tem? Essa ideia de povos evoluídos, de seres evoluídos? É isso que nós somos. A gente só tem que deixar de criar ilusão. E aí a gente passa a criar em harmonia com o fluir do universo. Não existe nenhum mundo porque ele é um pensamento à parte de Deus feito para separar o Pai e o Filho e arrancar uma parte do próprio Deus para assim destruir a sua integridade. Só que isso não é possível. Então, chega desse mundo de ilusão. Isso não existe, a gente não quer mais vibrar nisso. O mundo vindo dessa ideia pode ser real? Pode ser estar em algum lugar? Não, não pode. Porque em verdade só existe o que Deus criou. Começa os períodos de 15 minutos, nos quais hoje praticamos por 2 vezes com isso. Então, durante 15 minutos, a gente vai praticar essa frase. Eu permaneço tal qual como Deus me criou. Quero liberar o mundo de tudo o que eu pensei que ele fosse, pois sou real, porque o mundo não o é, e quero conhecer a minha própria realidade. Eu sou filha de um Deus perfeito que me criou perfeita como ele. Esse mundo é uma ilusão da qual eu não quero mais fazer parte, não quero mais criar, quero ressignificar isso. Então eu vou ressignificar a ideia que eu tenho a mim mesma. Eu vou sentar, pessoal, e eu vou afirmar todo dia para mim: eu sou merecedora de amor, eu sou merecedora de felicidade, eu sou merecedora de prosperidade, eu sei amar, eu sei perdoar, eu sei compreender, porque é para isso que eu fui criada. Eu respeito a natureza, eu respeito a comunidade, eu respeito as pessoas, eu respeito a lei universal. E é a essa lei universal que eu quero fazer parte, que eu quero seguir. Em seguida, apenas descansa, atento, mas sem tensão, e deixa a tua mente ser mudada em quietude, para que o mundo seja libertado junto contigo. Ao longo do dia, aumenta a liberdade transmitida a todo o mundo através das tuas ideias e diga sempre que te sentires tentado a negar o poder da simples mudança da tua mente. Veio ainda algum resquício negativo, a gente afirma: libero o mundo de tudo o que eu pensava que fosse, e em vez disso, escolho a minha própria realidade. Una com Deus, una com o nosso Criador, manifestando o que fomos criados para manifestar. Boa prática para todos vocês. Muito obrigada.